Olá pessoal, tudo bem? Veio aqui com vocês para a nossa videoaula e nós paramos então na página 20, agora estamos aqui na 21 com o Check It Out Connectors. E aqui no Connectors nós temos um exercício, mas antes eu vou falar para vocês o que é o Connector. Connectors são palavras em que você conecta uma frase a outra para montar um texto. E aí você tem uma fluência dentro desse texto. Eu vou colocar aqui ao lado para vocês alguns connectors que vocês irão usar aqui nas sentenças de A a E para ficar bem tranquilo para fazer. Então, esses connectors aqui, vocês irão colocar eles nos espaços em branco aqui, de acordo com o áudio. Olha que legal. Eu vou colocar o áudio para vocês, vocês já vão se familiarizando aqui com eles. Next, que é próximo. First, que é primeiro. Finally, que é finalmente. O then, que significa depois, e o after that, que é depois disso, tá? Então, esse aí é o contexto para cada palavra aqui. Ou expressão, né, já que tem o after that. E agora eu vou colocar o áudio e vocês irão preencher aqui, de acordo com o áudio, qual é o connector adequado para cada sentença. Vamos lá, então? Track 16. The production process starts with the design. First, a designer comes up with an idea based on the target public, their interests and needs, fashion trends, and so on. Then, it's time to pick up some raw material and build up a prototype following the designed pattern. Once the prototype is approved, it's time for the factory to manufacture and assemble the product. After that, the product goes through an inspection and a tester does the quality control. If the product fails the test, it goes back to the factory for repair. But if it's approved, it's time for the packing process. Next, when the product is ready, logistics ships packages to suppliers who stock the products in warehouses. Finally, the shopper deals with the supplier and offers the product to the final consumer. Bom, então esse é o áudio. Agora fica bem mais tranquilo para vocês preencherem os espaços em branco, tá? Esse é para o 1, tá? Agora no 2, qual connector indica o primeiro passo da lista? E aí você vai colocar aqui qual que é. Depois, qual é o que indica o último passo da lista? Então você vai colocar no 2 o primeiro e no 3 o último. Agora, no 4, quais? Está vendo que o ones está no plural? Então, quais tem o significado bem parecido, bem similar? Aí você vai colocar os outros aqui embaixo. Bom, no your turn já tem um texto aqui mostrando como é que eu utilizo o connector. Vocês já viram lá em cima também pelo áudio. Agora aqui no 1 fala assim, completa o texto com os connectors da caixa. Então tá aqui, ó, make your own notepad is easy. E agora você vai colocar as sequências para você montar o contexto aí de cada etapa que está acontecendo. Então você tem o after that, o finally, o first e o then para preencher aqui o espaço em branco, montando aí, é claro, um contexto, um entendimento desse texto aqui. Agora o 2 está falando assim, ó, imagine que você tem que comprar um par de tênis, né? Como você conseguiria o dinheiro? Onde você iria? Como você escolheria eles, os tênis? Como você pagaria? Então escreva abaixo os passos do processo de compra e não esqueça de usar quem? Os connectors que a gente acabou de ver. Então aqui no exercício 2 você vai montar um texto respondendo essas questões aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4 questões e vai fazer um texto bem parecido com esse aqui utilizando o connector. Connector adequado para preencher bonitinho, tá? Bem tranquilo de fazer essa daqui. Não esqueça então dos connectors. O reading time. Aqui no reading time fala assim, ó.
quais são os hábitos de compra seu e de sua família? Então, bem tranquila aqui a resposta, bem curtinha, não precisa fazer nada. Quais são os hábitos de compra que você tem? Ah, professor, eu não sei o que é o hábito. Bom, eu gosto de comprar pãozinho na padaria e não no mercado. Ah, mas eu gosto de comprar frios, mortadela, queijo no mercado, porque eu acho que é melhor do que na padaria. E assim vai. Então, os seus hábitos de compra. Ah, eu gosto de comprar o sapato só nessa loja, porque o sapato lá cai bem no meu pé. Apesar de ter outra loja vendendo o sapato igualzinho. Mas é um hábito, eu gosto de comprar ali e pronto. Eu gosto de comprar coisas da Nike, eu gosto de comprar coisas da Adidas, eu gosto de comprar coisas... E assim vai, tá? É o seu hábito de compra e da família. Na B, onde você costuma ir às compras e com que frequência você vai? Ah, eu gosto de fazer compras lá no shopping do Alphaville. Com que frequência você vai lá? Vou lá 3 vezes por mês. Eu vou e compro mesmo. Se a pessoa gosta de comprar lá, acaba indo mesmo. Na C, como você e sua família prepara vocês mesmos para ir à compra? Como que vocês se preparam? Vocês têm um planejamento? Por exemplo, eu estou precisando de um tênis. Eu não tenho dinheiro agora. Deixa eu fazer uma pesquisa lá na Netshoes, ver o tênis, como é que é, se é mais fácil eu comprar lá ou se eu tenho que ir na loja, que eu gosto de provar o tênis, ver se fica legal no pé e tudo mais. Aí você pesquisando lá na Netshoes, o tênis custa R$170. Aí você vai até o shopping, você acha que tem ali os 170, vou comprar, beleza, chega lá no shopping é 210. Então, como que você se prepara para isso? Você leva um pouco de dinheiro a mais para conseguir comprar esse tênis? Porque você gosta de provar, você não gosta de comprar no escuro só pela foto. E aí, é claro, como que você se prepara para isso, tá? Para isso, não só para o tênis, para qualquer coisa. Vai comprar uma geladeira. Deixa eu ver o que o pessoal está falando dessa geladeira. Vou comprar uma TV. O que o pessoal está falando dessa TV? E aí você vai analisando. O 2. Leia algumas dicas de como ser um grande ou um comprador melhor. Pense que eles são utilizáveis nessa parte, tá? Você e sua família já seguiram alguma delas, né? Então tá assim. Shop with a list. Comprar com uma lista. Muitas pessoas passam muito tempo ou compram coisas que não querem, não precisam e nunca acabam utilizando porque eles não tinham se preparado para comprar. Set a budget. Então faça um orçamento, né? Configure ali um orçamento. Você precisa configurar aquilo que você precisa, tá? O que você irá gastar nessa viagem, por exemplo. O que é confortável para você, para gastar, e o que faz sentido para você gastar indo nessas compras quando você está em viagem. Então, quando você vai fazer uma viagem, você faz um orçamento, você vê aquilo que você pode comprar, aquilo que você pode não comprar, é claro. E é claro, se você está saindo para ir fazer compras fora do país, aí você tem que ter um orçamento bem bonitinho, uma lista daquilo que você vai comprar para você não comprar coisas que você não se preparou e depois chega aqui e fica encalhado. Se você trabalha com vendas, você tem que comprar coisas que vai sair, então tem que ter uma lista. Depois, pick the best time for you. Pegue o seu melhor tempo. Ir às compras pode ser fatigante, estressado, uma atividade de estresse, e é mesmo, tá? Então, ir às compras quando está no shopping, nas lojas, pode ser muito agitado, tá? E aí você pode escolher ir um pouco mais tarde, à noite, no sábado ou no sábado de manhã. E aí você encontra ainda bem tranquilo. E aqui tá falando sobre malls, tá? Sobre shopping. Não tá falando sobre lojas de rua, por exemplo, 25 de março, você pode ir no sábado lá de manhã que vai estar terrível, não tem jeito, tá? E aí você pode liderar
o ato das compras, né, se vai ser fatigante para você ou terminar se irritando com isso. Por quê? Porque você vai analisar se vai ser bacana você realmente as compras ou não. Então você analisa toda essa parte. Então pegue o seu tempo para a compra. Você tirou aquele tempo para comprar, qual o melhor horário? Se você já sabe que chegar no shopping às 10 da manhã é melhor porque está tranquilo, é melhor jeito, é ir às 10 da manhã. Ah, eu acho que é melhor ir um pouco mais tarde, lá pelas 8, 9 horas, que aí é bem mais tranquilo também. Então você tem que saber qual é o seu tempo aí das compras, tá? Para você não ficar muito estressado, né, na verdade, no shopping. Então, pegue seu tempo quando você está indo fazer compras para ter um alerta aí positivo. Tá vendo aqui, ó? Tá mostrando, tá no mercado e tá seguindo a lista. Hoje eu falo para você, hoje eu sigo a lista e eu não compro, assim, até às vezes pego alguma coisa fora da lista porque eu lembrei lá na hora, mas eu não fico comprando coisas assim por comprar porque tá fora da lista. Não, eu sigo a lista e aí se eu lembrar de alguma coisa, nossa, tô precisando disso daqui, principalmente coisa de mercado, tá? Aí eu acabo pegando. Então isso aqui são dicas de ir às compras. O melhor, fazer o orçamento daquilo que você vai gastar e ter uma lista com você para você não comprar besteira. E quando for ao mercado é bom ir depois que você comeu alguma coisa, para você não ter fome lá no mercado e ficar pegando um monte de coisas que você acaba pegando por impulso por estar com fome. Bom, o 3. Voltando então ao texto, responda as questões. Por que é importante fazer uma lista antes de ir à compra? E aí, ó, aqui vai ser bem pessoal a resposta. Por que é importante? Já dei umas dicas aí. Na B, qual é o problema de ir às compras em um horário muito agitado? Meu, qual que é? Acabei de falar aí também. Ó, uma delas está aqui, ó, irritable, ficar bem irritado. Bom, aqui está falando que seria em 3 pessoas, né, em trio. Tente pensar no mínimo 2 ou mais dicas para ir às compras. Então aqui você vai colocar, pode ser em português mesmo, não tem problema. 2 dicas aqui, ó, sobre ir às compras, que a gente não viu lá em cima. Bom, agora aqui no Check It Out, página 23, é o Future. E o Future a gente vai trabalhar com Going To. Mas para fazer o going to, eu preciso do verbo to be antes, tá? E o verbo to be antes, ele vai ser, claro, presente, ele vai ser am, is ou are, tá? Então são esses 3 aqui de acordo com o sujeito. E depois, é claro, aqui na frente eu vou colocar o going to. Essa expressão aqui para indicar futuro. E esse futuro, ele indica, assim, 99% do evento acontecer. Exemplo, I am going to travel to Canada next month. Tá, então, vou colocar aqui nesse sentido aqui para vocês verem, que é, eu estou indo viajar para o Canadá no mês que vem. E aqui, ao pé da letra é isso mesmo, tá? Mas o que eu quero dizer é que eu irei viajar para o Canadá no próximo mês. E aqui, como é uma viagem, eu planejei, claro. Eu não decidi agora, vou viajar para o Canadá. Não, eu planejei. E por ser um planejamento, eu uso o be going to, porque ele chega até 99% desse evento acontecer. A única coisa, uma das coisas que pode não acontecer, uma pandemia igual essa que a gente está vivendo, ou acontecer algum desastre, ou sei lá, alguma coisa acontece comigo que eu não posso viajar. Caso contrário, eu planejei, está tudo certo, eu vou acabar indo. Então eu vou usar I am going. Mas, professor, usou I am going. E se eu não quero usar o am? Pode ser o she is. She's going to travel to Canada next month. Lembrando, o verbo to be ele tem que ir de acordo com o sujeito. Mas e o are? Como é que... we are going to travel to Canada next month. E aqui eu estou mostrando, é claro, para vocês o uso
do be going to, que é o going to, para indicar o futuro. E aqui eu estou falando, nós iremos viajar para o Canadá no próximo mês. Aqui é só dando um contexto geral. Você já sabe usar o verbo to be mais verbo com ing. Só que nesse caso aqui, eu estou usando o verbo to be mais verbo com ing e o to. Depois do to, eu vou ter que usar um verbo na forma base. Porque esse to mais o verbo aqui na forma base vai indicar o infinitivo. Eu irei viajar para o Canadá. Suponhamos que não é viajar. E aí, uma outra atividade. We are going to have a test next month. E aí eu estou falando que nós teremos um teste na próxima semana. Esse are going aqui vai dar indicação. Nós estamos indo ter um teste no próximo mês. Perdão, eu falei semana, mas é mês. A letra é isso, mas quando eu indico o futuro, nós iremos ter um teste no mês que vem. Tá? Suponhamos que está falando aí sobre educação e tudo mais. Então é assim que funciona. O going to e depois do to, é claro, eu tenho que ter um verbo na forma base. Pode ser qualquer verbo, sempre na forma base. E o verbo to be tem que vir antes do going. E aí ele é am, is ou are. Quando eu uso am para I, para o is, he, she e o it. E o are para you, we e o they. Tá bom? É assim que funciona. Então vamos lá. Preste atenção nas expressões em negrito da seguinte sentença e responde a questão. Set a ballpark figure on what you are going to spend. Então, configure aí um pacote, né, coisas que você precisa do que você irá gastar. Fazer um checklist, uma procura daquilo que você irá gastar. Então, what are you going to spend? Tá vendo? Are going to, you spend na forma base. Pick a time to shop when you are going to be at your most alert. Então, pegue seu tempo às compras quando você está mais aquele momento de alerta, mais tranquilo, tá? Olha, are going to be, forma base. Então vamos lá. A letra A fala assim: Are these sentences about past, present or future? Na B, what is the structure of these expressions? Verbs. Então, qual é a estrutura dessas expressões? Utilizando o verbo. Aqui você vai colocar se fala de passado, presente ou futuro, e aqui você vai colocar a estrutura verbal para a frase. E aí, embaixo vem falando, nós usamos o going to para falar sobre previsões, planos e intenções, especialmente quando mencionado as decisões que nós já fizemos. Esses eventos normalmente irão acontecer em breve. Bom, agora que vocês já entenderam que eu usando going to estou falando de um futuro e um futuro que vai acontecer logo, o 2 fala assim: olha a seguinte tabela cuidadosamente e complete a sentença com as palavras que faltam. E aqui está falando assim, ó, o be mais o going to mais o verbo. Lembra que eu falei que o verbo vem depois do to? Verbo na forma base. E nós temos aqui afirmativa, negativa e interrogativa. A afirmativa foi o que eu acabei de explicar lá em cima. Então vocês irão colocar aqui o que está faltando aqui para vocês preencherem, tá? Lembrando que isso pode cair em prova. Na negativa, o que está faltando? Lembra, para formar a negativa utilizando be going to, o not ele vai vir sempre depois do verbo to be. Vocês já sabem disso, já aprenderam lá atrás. Para fazer o present continuous, ele segue essa mesma linha. E na interrogativa, o que eu faço para deixar a frase interrogativa? Eu vou inverter o verbo to be, am, is ou are, com o sujeito da frase. Então, se é you are going to, vai ser are you going to? Se é she is going to, is she going to? E assim vai, tá bom? É desse jeito que vocês vão fazer aqui. Essa parte vocês estão já bem aptos a fazer, bem tranquilo.
Bom, conseguiu fazer a tabela, claro que o your turn vai ser muito fácil. Vocês vão fazer o quê? Reordenar as palavras para montar as sentenças, e sempre utilizando o going to. Tá vendo aqui, ó, na primeira frase, não tem questão alguma. Não tem o question mark aqui para eu fazer. Então eu sei que ela é afirmativa. Então eu começo logo com quem? Quem que é o sujeito? Vai ser o Arthur, porque está escrito Arthur is. Então, Arthur is. E aí eu vou usar a expressão going to. Qual que é o outro verbo que eu encontro aí? É o go. Go window shop. Então, go window shopping with me. E aí, ponto final aqui para a frase. E eu tô falando assim, ó, o Arthur irá ao shopping comigo. E esse go window shop, ele vai olhar as vitrines comigo, tá? Arthur is going to go window shopping with me. Não tem como eu fazer diferente aqui nessa parte. Lembra a estrutura? Sujeito, verbo be, going to, que é a expressão, verbo na forma base, depois o complemento. É assim mesmo que vocês irão fazer as outras frases. Beleza? O exercício 2, vocês vão utilizar o going to mais esses verbos que estão aqui. Afford é ter recurso suficiente. Open, abrir. E aqui no Connection tá falando assim, vou ler o texto para vocês sobre o que é um consumidor e os direitos do consumidor e os problemas necessários, tá? Então vamos lá. O que é um consumidor? São todos consumidores, desde as necessidades óbvias que compramos diariamente até como nos conectamos com o mundo usando telefones celulares ou viajando para o trabalho. Consumir todos os dias e todas as partes de nossas vidas. Os direitos e necessidades do consumidor são importantes? É isso aí. Vamos lá então? Nossa crença central é que todas as pessoas têm o direito de acessar produtos seguros e serviços de qualidade, de serem tratados com justiça e oferecerem soluções eficazes se as coisas derem errado. Isso é o mais do que apenas garantir que você faça um bom negócio em um carro novo, por exemplo. É sobre o nosso direito de acessar as coisas básicas de que precisamos para viver, incluindo comida, abrigo e água potável. Trata-se de garantir que sua nova televisão não estrague após 3 meses, que seu carro tenha os recursos e a tecnologia para mantê-lo seguro e que os dados que as empresas coletam sobre você online não sejam perdidos ou roubados, tá? Então, são essas as informações aqui que envolvem aí um pouco aí o mundo dos negócios, tá? De vendas, compras e tudo mais, tá bom? Esse texto era só para dar uma geralzinha para vocês entenderem isso daí. Pay, pagar, shop, comprar e sell, vender. E aí vocês irão, claro, colocar aqui utilizando o going to, não esqueçam do verbo be. Na verdade aqui já está com o verbo be e aqui também porque são questões, mas nas outras não tem, então você vai ter que colocar. E o exercício 3, vocês irão circular qual que é a melhor opção para montar a sentença. Next Saturday, Luisa is going, ou Luisa goes to exchange the shoes I gave her. E aí, ela irá trocar os sapatos ou ela vai trocar os sapatos que eu dei para ela? Então agora é com vocês. Lembrando, ó, next Saturday, próximo sábado. E aqui no Connection tá falando assim, vou ler o texto para vocês sobre o que é um consumidor e os direitos do consumidor e os problemas necessários, tá? Então vamos lá. O que é um consumidor? São todos consumidores, desde as necessidades óbvias que compramos diariamente até como nos conectamos com o mundo usando telefones celulares ou viajando para o trabalho, consumir todos os dias e todas as partes de nossas vidas.
Os direitos e necessidades do consumidor são importantes? É isso aí. Vamos lá então? Nossa crença central é que todas as pessoas têm o direito de acessar produtos seguros e serviços de qualidade, de serem tratados com justiça e oferecerem soluções eficazes se as coisas derem errado. Isso é o mais do que apenas garantir que você faça um bom negócio em um carro novo, por exemplo. É sobre o nosso direito de acessar as coisas básicas de que precisamos para viver, incluindo comida, abrigo e água potável. Trata-se de garantir que sua nova televisão não estrague após 3 meses, que seu carro tenha os recursos e a tecnologia para mantê-lo seguro e que os dados que as empresas coletam sobre você online não sejam perdidos ou roubados, tá? Então, são essas as informações aqui que envolvem aí um pouco aí o mundo dos negócios, tá? De vendas, compras e tudo mais. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see.